Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu quero conversar com você hoje um pouquinho sobre as formas de organização da sociedade. Existem pelo menos 3 formas. Se você pensar nas formas de organização de uma sociedade no que diz respeito à participação do Estado na economia particular do indivíduo, você vai perceber que existem 3 formas de sociedade. Na primeira, o próprio Estado cuida de tudo. Você não tem nenhum tipo de privilégio, você não tem nenhum tipo de permissão. Em alguns estados até para ter propriedade privada. Então, propriedade privada, nesses estados, ela não é respeitada. Toda propriedade é do Estado. Não existe propriedade privada e o Estado, em contrapartida, cuida de tudo. Ele vai te suprir em tudo. Saúde, educação, comida, lazer, tudo. Você não pode ter patrimônio privado, particular, mas você vai ser cuidado pelo Estado. Esse é um modelo de sociedade. Você tem um outro tipo de modelo de sociedade em que o Estado, ele não é intervencionista como esse anterior. Ele não intervém em nada. É um Estado completamente liberal, que tem uma função muito mais regulatória e estimula a propriedade privada e faz de tudo para que o indivíduo enriqueça, para que o indivíduo gere mais recursos, ok? E temos aí um terceiro modelo, uma espécie de modelo, vamos dizer assim, misto, onde você tem um Estado forte que intervém nas relações privadas, sim, e também supre o indivíduo com determinados serviços e tudo mais, mas que ao mesmo tempo também estimula a propriedade privada, entende? Mas não no mesmo nível que num país liberal, ele está ali no misto, no meio do caminho. Então aqui, só para a gente tipificar, para a gente exemplificar, o primeiro modelo é o modelo comunista, por exemplo, o modelo que você tem lá na China, não a China de Hong Kong, tá? Mas a China comunista. O segundo modelo é aquele dos Estados Unidos, onde você tem um Estado liberal, onde há um profundo estímulo à função da propriedade privada, à aquisição dos bens, ao fortalecimento do consumo, e é um Estado que assume uma postura muito mais regulatória das relações do que qualquer outra coisa. E o terceiro modelo estaria muito mais próximo daquela democracia da Europa, onde o Estado tem uma presença muito grande. Você tem serviços de saúde custeados pelo Estado num nível altíssimo, educação custeada pelo Estado até o último grau de estudo também num nível altíssimo e ao mesmo tempo também estimula a propriedade privada. É lógico que não estimula tanto quanto no segundo modelo lá dos Estados Unidos, no Estado liberal, mas temos aí esses 3 modelos. O fato é que se a pessoa trabalha, o quanto ela trabalha no exato limite para a sua manutenção nesses tipos de sociedade. Veja, no modelo de Estado comunista, a pessoa não precisa gerar qualquer plus para a vida dela. Então ela trabalha no exato limite da sua subsistência. Então, ela precisa trabalhar até que aquele limite em que o Estado estabelece é o suficiente para a sobrevivência de todos. Todos gerando recursos para o Estado e o Estado abastecendo a todos. Nos 2 últimos modelos, não. Os 2 últimos modelos são maravilhosos, né? Por quê? Porque a gente pode adquirir bens, a gente pode adquirir as coisas, a gente pode comprar o que quiser, a gente tem liberdade. Mas por outro lado, já são modelos em que você precisa trabalhar além da sua necessidade de subsistência. E o que é trabalhar além da necessidade de subsistência? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a minha vida custa, vamos dizer, sei lá, uns 10 mil reais. Quanto eu preciso trabalhar para viver? 10 mil reais. Ora, mas só tem um detalhe. Se um dia eu ficar doente, ou no outro dia tem alguém da família com uma necessidade, se houver algum revés, acontece na vida, né? Ou seja, você precisa trabalhar um pouquinho além para a sua subsistência, para atender os eventuais reveses que a vida pode trazer, ok? Mas não é só isso. Você precisa trabalhar além daquele pouquinho a mais para gerar recursos para o dia em que você não estiver mais força de trabalho, para o dia em que você precisar se aposentar. Então veja, se você estiver lá naqueles 2 modelos, ou no liberal ou naquele misto, se você estiver num estado em que ele é mais intervencionista na vida da população, você vai poder contar um pouco mais com o Estado, com uma aposentadoria um pouco melhor. Porém, durante
durante a sua vida de trabalho, o Estado também vai tirar mais para poder custear essa providência. Óbvio, né, gente? Porque não tem almoço de graça. Agora, você está nos dois últimos, no liberal e no misto, você vai contribuir menos com a sua previdência, mas vai ter que gerar mais recursos do que a previdência pública. Por quê? A previdência pública, ela não te sustenta. Por exemplo, Brasil. Então, se você tem uma vida que custa 10 mil reais, você já sabe que você não vai poder contar com o INSS, porque o INSS não paga 10 mil reais para ninguém, ok? Então, além de trabalhar um pouquinho a mais, aquele pouquinho a mais para fazer uma reservinha para os momentos de reveses que todo mundo passa, porque a vida não é uma linha reta, você também vai precisar trabalhar um pouco a mais para formar uma reserva para a manutenção sua e do seu cônjuge, da sua família e tudo mais, para os momentos em que você não tiver mais a potência de trabalho que você tem hoje e até o momento que você quiser se aposentar, não é, gente? E mais ainda, também não são raros os casos em que você precisa, quer e deseja trabalhar mais ainda para quê? Para poder deixar algum tipo de garantia para sua prole, para sua descendência, para as gerações seguintes. Então, você tem um filho e você quer deixar para esse filho, deixá-lo com um mínimo de amparo, ou às vezes você não tem filho, mas quer deixar para um terceiro, um sobrinho, alguém que seja querido, a ponto de que ele tenha também um amparo. E a forma mais segura que as pessoas, que as economias capitalistas do mundo encontraram para fazer isso, normalmente é através da aquisição de imóveis. E por que eu falo a forma mais segura? Por quê? Porque ter um imóvel requer pouco ou quase nenhuma manutenção, é fácil conseguir um financiamento. Então é mais seguro, por quê? Porque é garantido para você deixar para a próxima geração. Se eu deixo lá ações da Apple, por exemplo, ok, é legal. Mas e se a Apple quebrar, como é que fica? Tá entendendo? Eu vou apostar na mão de outros. É como se eu estivesse apostando num cavalo, apostando em um lutador. Gente, o cara pode passar mal no dia da luta, entendeu? Então isso é apostar na mão dos outros. Um imóvel, por outro lado, ele traz um pouco mais de segurança e é isso que as pessoas em geral buscam. Ainda que ele não traga a melhor rentabilidade de todas, ele costuma trazer um pouco mais de segurança. E é nisso que aposta a grande maioria das pessoas que enxerga que ela vai precisar trabalhar um pouquinho a mais para os ideais, um pouquinho a mais para a aposentadoria, um pouquinho a mais para as próximas gerações. Então, o que ele faz? Ele costuma adquirir bens imóveis. Por quê? Porque o bem imóvel, ele lá na frente, não só a possibilidade de ter uma quebra e ele ter uma perda muito grande, como isso é bem pequeno, essas probabilidades, ele também tende a gerar uma receita, que talvez não seja lá tão grande quanto uma receita, por exemplo, do mercado de capitais, mas é uma receita certinha e que vai garantir a aposentadoria dele, que depois vai garantir o início da vida dos filhos e que vai formando uma reserva para os eventuais momentos de reveses. Então, esse investimento em imóveis, não só no Brasil, mas em todo o mundo, ele é visto como algo de maior interesse pelas pessoas que adquirem patrimônio, ok?